Professor, bem-vindo, boa tarde. Então, Sérgio Moro vai para o STF finalmente, mas não na posição que ele gostaria, né, professor? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Algumas coisas a considerar que parece que as pessoas esquecem. Primeira delas, que ninguém está acima da lei. E se diz, por isso, que ninguém está acima, além de qualquer suspeita, quer dizer, fora de qualquer suspeita. As pessoas são investigadas. E quem pede essa investigação é o Ministério Público, ou seja, aquele titular da ação penal, aquele que vai se aproveitar do que foi apurado no inquérito para dar a sua opinião, ou denuncia, ou pede arquivamento, eh, que são os caminhos. Então, a primeira coisa é essa. E se o Ministério Público requereu e se trata de crime, não cabia ao ministro Toffoli outra decisão a não ser a de encaminhar para a instauração de inquérito e de apuração. Frise-se, isso foi para o Toffoli por causa do foro por prerrogativa de função, também chamado de foro privilegiado. Agora, é estranho o Toffoli não ter se dado por suspeito. Aliás, é difícil o Toffoli, que já foi bolsonarista também, além de lulista, não se dá por suspeita. Tivemos aí o caso escabroso, onde a mulher dele atuou como advogada, numa rescisão de acordo de leniência. Eu imagino, Sakamoto e Diego, o seguinte diálogo. A mulher do Toffoli chega para ele à noite, é, abajur no canto, meia luz, e fala: querido, meu amor, acabo de ganhar não sei quantos milhões. E aí ele vira do outro lado, graças à minha liminar. Então, é, é evidente aí um caso de que havia suspeita, havia suspeição, evidentemente. Mas o Toffoli não dá bola para isso, não segue a lei e até pela sua vinculação ao Lula, depois ao Bolsonaro, os casos que ele decidiu absurdamente, desumanamente impedir que o Lula fosse ao enterro do irmão. Bom, o Toffoli é essa figura extravagante, mas aí não tinha outra coisa a fazer. Sakamoto, também sobre essa. Antes de passar a bola para o Sakamoto, deixa eu só trazer no nosso site, tem, para quem não está por dentro exatamente desse caso, tem uma reportagem que a gente fala sobre o Tony Garcia, os relatos dele que levaram o Supremo a autorizar a apuração contra Moro. A reportagem é assinada pelo Paulo Roberto Neto, né, e ele traz todos esses relatos e a gente pode acompanhar no nosso site. Aqui o Paulo conta que os relatos feitos pelo ex-deputado estadual do Paraná levaram a PF e a PGR a pedirem um inquérito contra o senador Sérgio Moro. O caso mira irregularidades no acordo de delação fechado por Tony Garcia, no caso Banestado. Ele relatou que gravava autoridades a pedido de procuradores e do ex-juiz para cumprir o acordo que foi firmado em 2004, nesse caso anterior à Lava Jato. Segundo a PF, a narrativa de Tony Garcia foi longa, detalhista e por vezes confusa, mas atribuiu aspectos potencialmente criminosos envolvendo agentes públicos da Lava Jato. O ex-parlamentar se encontrava com um suposto agente da ABIN. Em um dos relatos, Tony Garcia afirmou que Moro o orientou a procurar um homem chamado Wagner, que se dizia agente da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Segundo Tony Garcia, as reuniões ocorreram umas 60 vezes. Garcia relatou que entregava número de telefones de pessoas a serem investigadas. Um dos focos da investigação da PF é identificar quem seria o tal do Wagner. Chantagens, coação para manter o acordo. Segundo a narrativa de Tony Garcia, a PF conta que ele mencionava uma coação para cumprir as medidas que, se recusasse o acordo de colaboração, seria rescindido. E aí, nesse caso, Garcia poderia ser preso e ter seus bens expropriados. A PF diz que em momento oportuno vai fazer necessário, né, quer dizer, será necessário ouvir os depoimentos de outros envolvidos. Estariam na lista a advogada e deputada federal, esposa do Sérgio Moro, Rosângela Moro, o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol, os integrantes remanescentes que participaram da Lava Jato. Segundo o APF, o relato de Tony Garcia é consonante com o que foi narrado por Alberto Youssef. Sakamoto.
Diego, antes de mais nada, boa tarde para o Walter, prazer vê-lo aqui. Diego, essa história, ela é mais uma que vai deixando Sérgio Moro muito pesado, mesmo para o Senado Federal. Como eu já falei aqui mais de uma vez, né, uma série de colegas de Moro no Senado chamam, o ex-juiz, ex-ministro, né, e hoje senador, de ex-senador em exercício, né? Fazem brincadeiras com relação a zumbi, morto-vivo, tudo isso mais, que dizem respeito por conta da ação que está tramitando, está sendo analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pede a cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico, né? Por extrapolar os gastos eleitorais, por uma série de acusações essas feitas tanto pelo PL quanto pelo PT. Sim, há nesse caso um consenso entre ambos os lados, né, contra Sérgio Moro. E o que acontece é que o Moro, né, tem uma chance que existe de ganhar o caso no TRE, mas o pessoal avalia que quando o caso subir ao TSE, a possibilidade dele sobreviver politicamente é mínima, né, quase nenhuma, dado a própria jurisprudência, né, os julgamentos anteriores do TSE, né, e o pessoal, tanto é que você já tem nomes, a própria deputada Gleisi Hoffmann, a própria Michele Bolsonaro, outros nomes, né, eles, na verdade, circulam, né, em Curitiba e no Paraná para uma possível eleição para suprir a vaga deixada por Sérgio Moro, né, para ocupar para os próximos 7 anos, né, essa vaga. Então, o que acontece é que o Moro já está com esse pepino grande, né, tentando se segurar, tentando se mostrar uma pessoa proba, tentando mostrar que é uma pessoa que não se envolve, que é absurdo, que não se envolve nesse tipo de pataquada. Bem, para quem não estava trancado numa caverna nos últimos anos no Brasil, sabe que essa narrativa do Moro, ela é fantasiosa. O Moro forçou a barra, né, de uma forma, houve uma promiscuidade entre os juízes e os procuradores da Lava Jato para condenar o Lula. Depois o Moro assume o Ministério da Justiça do Bolsonaro, sonha com o STF, briga com o Bolsonaro, fica sendo xingado pelo Bolsonaro, depois fazem as pazes na eleição para tentar derrotar o Lula. E também para o Moro se eleger ao Senado, mas o fato, ou seja, o Moro é uma pessoa que assumiu a vida política partidária ainda usando toga, né? Coisa que não é saudável numa democracia. E aí você já via tudo, e na hora que o Supremo declara o Moro parcial, ou seja, fala que ele não julgou com imparcialidade o caso do Lula, já cai aquela máscara, né? Mas eleito senador, continua até que agora começa a pipocar aqui e ali uma série de outros problemas relacionados ao Moro. E esse não é o único caso. A gente tem Tacla Duran, a gente tem uma série de outros casos, né, contra os quais pesam, né, com relação à conduta do Moro. E aí, no final das contas, né, isso tudo vai somando aquela percepção, porque falar que a justiça, falar que toda a política e a justiça, elas estão dissociadas da sociedade, não estão, o pessoal está sentindo, e vai vendo tudo isso. E a imagem de Moro, dessa probidade de Moro, ela acaba, na verdade, se já estava enterrada, ela acaba descendo ainda mais, né? E eu diria isso, eu falo, ó, esse caso do Tony Garcia, ô Diego, ajuda, né? Ou digamos ainda, facilita o caminho do Moro para sair do Senado.